A verdade é essa, o Brasil hoje é um país fodido, infelizmente. Mas por que ainda assim o Brasil é considerado uma peça tão crucial para os interesses das grandes potências aqui na América do Sul? E é nisso que eu vou explicar para vocês neste vídeo, que está um pouco longo, imparcial, de forma partidária, de forma analítica, 5 fatores pelos quais o Brasil é muito importante, apesar de estar fodido. E eu vou falar para vocês os fatores geopolítico, geográfico, político, diplomático e econômico. Senta aí que lá vem a explicação. Mesmo enfrentando problemas crônicos como corrupção, desigualdade, instabilidade política e burocracia, o Brasil permanece como um país central para qualquer potência que busque dominar a influência na América do Sul. Com cerca de metade da população, do território e do PIB de todo o subcontinente sul-americano, o Brasil se destaca por suas características únicas. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial até os dias atuais, Estados Unidos, China, Rússia e União Europeia mantêm interesses estratégicos no país. Seja pela geografia privilegiada e recursos abundantes, pela projeção em geopolítica regional, pela trajetória política e institucional, pela tradicional diplomacia independente do Itamaraty ou pelo peso da economia brasileira. Essas potências veem o Brasil como peça crucial no tabuleiro sul-americano. Então, a partir daqui, vamos entender o porquê o Brasil, nesses 5 fatores, mesmo lascado, ferrado, ainda é considerado uma peça crucial para as grandes potências globais. Não se esqueça de deixar o seu joinha, pois isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Esse vídeo deu muito trabalho para editar, para fazer, para escrever o roteiro. E todo o seu like, toda vez que você se inscreve, toda vez que você compartilha, ajuda muito. E se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se e me ajude a chegar ao tão sonhado 1 milhão de inscritos. Com 8,5 milhões de quilômetros quadrados de território, o Brasil é o 5º maior país do mundo em extensão e possui a maior faixa territorial da América do Sul, fazendo fronteira com 10 países. Essa localização confere uma vantagem geoestratégica fundamental. O Brasil está situado no saliente oriental da América do Sul, com um território voltado para os hemisférios norte e sul, dominando o ponto atlântico mais próximo da África. Posição esta que facilita acesso a rotas comerciais estratégicas e projeção de poder. A costa brasileira de 7.500 quilômetros no Atlântico abriga diversos portos naturais, sublinhando sua relevância marítima. Não é por acaso, já na Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria, o país serviu de base estratégica para os Estados Unidos no Atlântico Sul, dada a sua proximidade com a África e a posição central no hemisfério. A dimensão continental do Brasil abriga recursos naturais em escala igualmente continental. O território brasileiro inclui grande parte da Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, e biomas diversos como Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e Pampas. O Brasil é reconhecido como o país com a maior biodiversidade do planeta, liderando a lista de 17 países conhecidos como megadiversos. Essa riqueza biológica, somada à presença de 2/3 da floresta amazônica dentro de suas fronteiras, torna o país central em questões ambientais globais, da mudança climática à descoberta de fármacos. Também destaca-se a abundância de água doce. A bacia amazônica, a maior do mundo, proporciona ao Brasil cerca de 12% de toda a água superficial disponível no planeta. Além dos rios caudalosos como o Amazonas, o maior em volume do mundo, e aquíferos gigantes como o Guarani, o país possui reservas minerais estratégicas como ferro, manganês, nióbio, bauxita, entre outros, e riquezas energéticas como petróleo e gás nas camadas do pré-sal offshore. Em suma, a geografia brasileira, vasta, bem posicionada e riquíssima em recursos, confere ao país um peso geopolítico natural. Potências estrangeiras historicamente buscam acesso a essas riquezas e rotas. Dos investimentos em terras agrícolas e mineração, a cobiça pela Amazônia, seja para exploração econômica, seja pela pressão internacional para sua conservação. A geografia singular do Brasil o coloca como um alicerce para quem deseja projetar a sua influência não só na América do Sul, mas para além, para o Atlântico Sul.
Desde a pós-guerra, o Brasil desponta como potência regional na América do Sul. Com cerca de metade da população, território e economia sul-americanas, o Brasil exerce uma influência desproporcional sobre os seus vizinhos. Tradicionalmente, Brasília buscou a integração regional e a estabilidade continental, consciente de que sua própria segurança e prosperidade depende de um entorno pacífico. O Brasil foi protagonista na criação de blocos como associações de livre comércio sul-americanas, o Mercosul, fundado em 1991 juntamente com a Argentina, Uruguai e Paraguai, e a Unasul, a União de Nações Sul-Americanas, fundada em 2008. Iniciativas voltadas a aprofundar a cooperação política e econômica regional sob significativa liderança brasileira. Essas organizações aumentam o peso geopolítico do Brasil, pois atuam como multiplicadores de sua voz, ao articular posições comuns do Cone Sul. O Brasil se posiciona como porta-voz natural da América do Sul em fóruns globais. Não por acaso, analistas consideram que o Brasil é a única verdadeira potência média da América do Sul, combinando ambição e capacidade de influir na ordem global. Sua condição de maior economia e exército mais numeroso da América Latina dá ao Brasil uma posição quase inevitável de liderança regional, ainda que por vezes receba resistências de vizinhos em algumas agendas. Em termos de segurança, o Brasil tradicionalmente não participa de conflitos, evita conflitos. A última guerra que participamos foi em 1945, mas ainda assim o Brasil desempenha um papel chave na mediação regional e em missões de paz. Um exemplo marcante foi sua atuação como principal mediador no conflito entre Peru e Equador, cujo acordo de paz foi assinado em Brasília em 1998. Após décadas de disputas fronteiriças amazônicas, o Pacto de Brasília de 1998 encerrou a rivalidade histórico-territorial entre equatorianos e peruanos, em grande medida graças aos esforços diplomáticos brasileiros e outros garantidores. Essa bem-sucedida mediação reforçou as credenciais de liderança regional do Brasil, mostrando sua capacidade de agir como fiador da estabilidade sul-americana. O Brasil também comandou a missão de paz da ONU no Haiti por 13 anos, demonstrando projeção de influência além da América do Sul, e ganhou respeito internacional. Entretanto, a geopolítica regional do Brasil sempre foi impactada pelas grandes potências. Durante a Guerra Fria, o país era visto pelos Estados Unidos como peça indispensável para conter a expansão do comunismo no hemisfério ocidental. Washington chegou a apoiar ativamente o golpe militar de 1964 no Brasil, que depôs o presidente João Goulart, enviando navios de guerra na chamada Operação Brother Sean, para dar respaldo aos militares e intimidar a resistência interna. A lógica da época era clara: um Brasil alinhado ao Ocidente e sob regime anticomunista asseguraria a hegemonia norte-americana na América do Sul, barrando a influência da União Soviética. De fato, nas décadas de 1960 e 70, o Brasil integrou o bloco pró-Estados Unidos, participando da Operação Condor de repressão a movimentos de esquerda no Cone Sul, ao mesmo tempo em que gradualmente também traçava políticas externas autônomas. Com o fim da Guerra Fria, o tabuleiro geopolítico mudou, mas o Brasil manteve sua importância estratégica. Sem a rivalidade União Soviética e Estados Unidos, o foco passou a ser econômico e político, com o país emergindo como líder dos não alinhados regionais e buscando maior autonomia perante Washington. No século XXI, novas potências extra-regionais intensificaram sua atuação na América do Sul, tendo o Brasil como eixo. A China, em particular, ampliou dramaticamente o comércio e investimentos, tornando-se um contraponto à influência dos Estados Unidos na região. Pequim enxerga o Brasil como parceiro-chave tanto para o acesso a recursos como soja, petróleo e minério, quanto para ganhar terreno político no quintal tradicional norte-americano. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos procuram reafirmar sua influência hemisférica, estreitando laços militares e diplomáticos com Brasília quando possível. Em 2008, por exemplo, a descoberta das enormes reservas petrolíferas do pré-sal brasileiro e a crescente projeção do Brasil como potência energética levaram os Estados Unidos a reativar sua quarta frota naval no Atlântico Sul, após décadas, num claro movimento para monitorar a região. A Rússia também passou a cultivar laços com o Brasil, vendo
tendo-o como aliado potencial no BRICS e contrapeso à OTAN no Atlântico Sul, com parcerias em defesa, como venda de armamentos, cooperação nuclear e acordos políticos que ilustraram essa aproximação. Já a União Europeia, embora menos interventora geopoliticamente, sempre considerou o Brasil seu principal interlocutor na América do Sul, seja para negociações birregionais, como o acordo entre União Europeia e Mercosul, seja em coordenação sobre crises regionais, clima amazônico, Venezuela e etc. Em resumo, quem deseja exercer domínio de influência na América do Sul inevitavelmente precisa do Brasil a seu lado, seja para legitimar iniciativas, seja para evitar que a potência rival o faça. Essa centralidade geopolítica do Brasil se manteve durante muitas décadas, mesmo oscilando de acordo com o alinhamento ideológico de seus governos. A trajetória política interna do Brasil desde 1945 alternou períodos democráticos e autoritários, mas nos últimos quase 40 anos o país se consolidou como uma democracia estável, fator crucial para sua imagem externa. Logo após a Segunda Guerra, em 1946, o Brasil restaurou a democracia, apenas para vê-la interrompida pelo golpe militar de 1964, apoiado pelos Estados Unidos em meio à paranoia anticomunista da Guerra Fria. Seguiram-se 21 anos de ditadura com restrição de liberdades, embora sob crescimento econômico, período no qual o Ocidente tolerou o regime em nome do anticomunismo. A transição de volta à democracia em 1985 e a promulgação da Constituição de 1988 marcaram o início de uma nova era institucional. Desde então, apesar de momentos conturbados, o Brasil conseguiu realizar transições de poder regulares, com eleições diretas e alternância entre governos de diferentes espectros ideológicos, algo nem sempre comum na região. Essa continuidade democrática após 1985 elevou o status do Brasil no mundo, mostrando o compromisso com o Estado de Direito e a previsibilidade para parceiros internacionais. Entretanto, a política brasileira não ficou imune das mais diversas crises políticas que testaram suas instituições. Em 1992, o então presidente Fernando Collor sofreu impeachment por corrupção, um trauma político que paradoxalmente reforçou a mensagem de que ninguém está acima da lei no Brasil. Anos depois, em 2016, a presidente Dilma Rousseff também foi impeachmentada em meio a escândalos e crises econômicas. Apesar da polarização interna que esses episódios geraram, as regras constitucionais prevaleceram, mantendo a ordem institucional. Casos de corrupção sistêmica, como revelado pela Operação Lava Jato a partir de 2014, abalaram a confiança na classe política e expuseram redes de suborno que envolveram até empresas globais. E esses escândalos mancharam a reputação do Brasil no exterior temporariamente, mas não afastaram de vez os investidores e governos estrangeiros, que continuam de olho no mercado e recursos brasileiros. A burocracia pesada e o custo Brasil, alto custo de fazer negócios no país, também representam desafios constantes frequentemente citados por empresas estrangeiras. Ainda assim, muitos persistem devido ao potencial de retorno. A combinação de um vasto mercado consumidor e a riqueza natural é atrativo o suficiente para superar em parte essas barreiras. Um aspecto positivo muito notado pelas potências é que o Brasil, apesar de crises políticas e da retórica acalorada, mantém suas forças armadas submetidas ao poder civil e sem conflitos internos graves ou separatistas. Isso contrasta com nações instáveis onde as grandes potências globais relutam em se envolver. A percepção internacional do Brasil como democracia de grande porte foi especialmente fortalecida nos anos 2000, quando o governo brasileiro conseguiu conjugar a estabilidade macroeconômica com inclusão social, projetando assim a imagem de um país em ascensão harmônica.
Por outro lado, a ascensão de uma forte polarização ideológica na década de 2010 gerou preocupações externas sobre possíveis retrocessos democráticos. Em 2022, após tensões eleitorais, os Estados Unidos adotaram uma postura ativa em comum em favor da democracia brasileira, com o governo de Joe Biden declarando confiança no processo eleitoral e alertando contra quaisquer aventuras golpistas de setores inconformados. Essa mudança de atitude, em contraste com 1964, indica que, no cenário atual, as potências ocidentais valorizam um Brasil politicamente estável e democrático, considerando-o essencial para a segurança jurídica e diplomática de seus interesses. Em suma, embora a política interna do Brasil tenha seus altos e baixos, a continuidade institucional e o compromisso, ainda que imperfeito, com a democracia tornaram-se trunfos que elevam o país aos olhos do mundo. Um parceiro mais confiável do que regimes autoritários e um líder regional cujo exemplo de transição pacífica de poder tem peso simbólico na América Latina. A diplomacia brasileira, tradicionalmente conduzida pelo Itamaraty, o nosso Ministério das Relações Exteriores, goza de um prestígio histórico e é marcada por princípios de não intervenção, multilateralismo e busca de autonomia. Desde o pós-guerra, o Brasil tem equilibrado períodos de alinhamento com potências ocidentais e momentos de atuação independente em prol dos países em desenvolvimento. Nos anos 1960, o governo Jânio Quadros já pregava uma política externa independente, tentando aproximar-se do bloco socialista e de novas nações africanas. Essa tendência ganhou corpo durante o regime militar, especialmente sob o presidente Ernesto Geisel. Em plena Guerra Fria, Geisel contrariou Washington ao romper o acordo militar automático com os Estados Unidos, reatar relações com a China e reconhecer governos marxistas na África. O Brasil foi o primeiro país do mundo a reconhecer o governo socialista de Angola em 1975, gesto lembrado até hoje como símbolo da postura altiva e pragmática de Geisel. Paralelamente, firmou acordo nuclear com a Alemanha Ocidental, driblando a oposição americana. Essa diplomacia do período ditatorial mostrou que, mesmo sob um governo de direita, o Brasil oscilava como um pêndulo entre apoiar potências ocidentais e nutrir ambições de liderança do terceiro mundo. Com a redemocratização, a política externa manteve e ampliou essa tradição de autonomia. Nos anos 90, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, o Brasil engajou-se nas negociações comerciais da OMC e em missões de paz da ONU, começando a reivindicar uma vaga permanente no Conselho de Segurança da ONU, demanda que ecoa até hoje. Porém, foi nos anos 2000, durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, e aqui nós temos que ser imparciais e críticos para analisar os fatos, que o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, teve uma maior projeção ativista global. O governo brasileiro elevou o perfil do Brasil, liderando uma coalizão de países em desenvolvimento nas negociações comerciais e fundando o Grupo BRICS, junto com a China, Rússia, Índia e África do Sul. O Brasil também impulsionou a integração Sul-Sul, ampliando laços com a África e a América Latina, chegando a oferecer apoio diplomático a países contestadores da influência americana, como Venezuela, Cuba e Bolívia. Essa postura ativa rendeu frutos. O país sediou grandes eventos como Rio+20, COP do Clima, cúpulas do BRICS e atuou até como mediador de temas globais difíceis, por exemplo, tentando intermediar o programa nuclear do Irã em 2010 ao lado da Turquia, em um acordo que desafiou os Estados Unidos. Embora nem todas as iniciativas tenham tido um sucesso duradouro, o Brasil se colocou naquele momento como um interlocutor importante fora do eixo tradicional. Essa influência diplomática é reconhecida. O Brasil é visto como potência regional e potência mundial emergente, e sua política externa busca proteger interesses nacionais ao mesmo tempo que projeta valores do Sul global. Nos fóruns multilaterais, o Brasil tem presença destacada. É membro fundador da ONU, onde tradicionalmente inaugura os debates da Assembleia Geral, participa de missões de paz frequentes e pleiteia, junto com a Índia, Alemanha e Japão, um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. O Brasil integra também o G20, que reúne as maiores economias mundiais desde sua criação. Isso foi essencial na articulação do
do BRICS, grupo que hoje coordena posições econômicas e políticas alternativas à ordem dominada pelo Ocidente. Além disso, o Brasil atua em organizações regionais como a Organização dos Estados Americanos e fóruns globais como a Organização Mundial do Comércio, onde liderou pautas de interesse dos emergentes. Essa atuação multilateral independente por vezes gera atritos com potências ocidentais. A União Europeia, por exemplo, tem sido frustrada por algumas posições internacionais do Brasil, como a sua postura de não alinhamento em conflitos, como a guerra da Ucrânia, e a insistência em uma ordem multipolar através do BRICS. Ainda assim, a Europa e Brasil compartilham interesses em fortalecer o multilateralismo e a governança global cooperativa, o que faz da União Europeia um parceiro natural em iniciativas climáticas, de direitos humanos e reforma das instituições internacionais. Do lado americano, a diplomacia brasileira oscilou entre períodos de maior alinhamento, como no início dos anos 2010, quando o Brasil e Estados Unidos assinavam acordos em energia e defesa, e momentos de tensão, como após 2003, quando Brasília se opôs frontalmente à invasão do Iraque e buscou maior autonomia regional. E já a China e a Rússia veem na diplomacia independente brasileira um aliado na defesa do multipolarismo. Pequim frequentemente coordena com Brasília posições em fóruns da ONU e do G20 para contrabalançar a influência dos Estados Unidos e mantém parcerias estratégicas com 10 dos 11 países sul-americanos para aprofundar sua agenda da nova Rota da Seda na região. Moscou, por sua vez, valoriza o Brasil nos BRICS e em organismos como a Agência Internacional de Energia Atômica, contando com sua voz moderada contra sanções unilaterais ocidentais. Assim, a diplomacia brasileira, baseada no princípio do equilíbrio de relações, o Brasil fala com todos, aumenta seu valor para todas as potências. Quem coopera com o Brasil ganha um aliado influente no sul global e, ao mesmo tempo, evita que esse gigante regional esteja do lado de seu rival. Essa busca de autonomia pela diversificação define a política externa brasileira desde 1945, garantindo ao país relevância internacional além do que seu poder militar isoladamente permitiria. A economia brasileira, uma das maiores do mundo, está entre as 10 maiores do planeta, é outro pilar de interesse das grandes potências. Com um PIB na casa dos 2 trilhões de dólares e um mercado consumidor de mais de 210 milhões de pessoas, o Brasil representa a maior economia da América Latina e um importante polo industrial e agrícola. Desde o pós-guerra, o país seguiu uma estratégia de industrialização substitutiva de importações que o dotou de uma base industrial diversificada, de siderurgia e automobilística a bens de capital e alta tecnologia, como a Embraer, terceira maior fabricante de jatos comerciais do mundo. Embora enfrente concorrência asiática e tenha passado por desindustrialização relativa nas últimas décadas, o parque fabril brasileiro ainda atrai investimentos externos, seja pelo mercado interno, montadores americanas, europeias e asiáticas produzem no Brasil há décadas, seja como plataforma exportadora regional. Além disso, o Brasil é um colosso agrícola e mineral, é um dos maiores produtores e exportadores de commodities essenciais. O Brasil é o maior exportador mundial de soja, carne bovina, café e suco de laranja, um dos maiores em milho, açúcar, frango e celulose, desempenhando papel-chave na segurança alimentar de vários países. Por exemplo, a China depende da soja brasileira para a ração animal. Na mineração, lidera a exportação de minério de ferro, vital para a indústria siderúrgica chinesa, e detém praticamente o monopólio de nióbio, o mineral estratégico para ligas especiais. Também produz ouro, alumínio, manganês e outros recursos que abastecem mercados globais. Na energia, o Brasil combina fontes renováveis e fósseis. É dono de reservas de petróleo de mais de 15 bilhões de barris, graças ao pré-sal que colocou o país entre os 10 maiores produtores de petróleo. Além de ser líder em biocombustíveis, etanol de cana e biodiesel, e ter matriz elétrica limpa baseada em hidroeletricidade.
eletricidade. Toda essa riqueza produtiva torna a economia brasileira altamente integrada ao comércio mundial e objeto de intensa disputa de mercado entre grandes potências. Os laços comerciais e de investimento do Brasil com Estados Unidos, China, União Europeia e Rússia refletem tanto em fatores complementares quanto competições. Os Estados Unidos historicamente foram o principal parceiro econômico do Brasil no pós-guerra, investindo pesadamente em setores como automotivo, telecomunicações, finanças e energia. Empresas americanas encontram no Brasil um vasto público consumidor e recursos abundantes. Em contrapartida, o país sul-americano sempre buscou acesso ao mercado dos Estados Unidos para seus produtos, como aço, suco de laranja, carne e etanol, e muitas vezes enfrentando barreiras tarifárias. Nos anos 2000, entretanto, a China ultrapassou os Estados Unidos como a maior parceira comercial do Brasil. Em 2023, o comércio bilateral Brasil-China superou 150 bilhões de dólares com exportações brasileiras para a China, mais que o dobro das destinadas aos Estados Unidos. A pauta é concentrada. A China importa volumes massivos de soja, minério de ferro, petróleo e carne do Brasil, enquanto exporta para cá manufaturados, eletrônicos e equipamentos. Esse intercâmbio elevou a China à posição de principal destino das exportações brasileiras e fonte crucial de receitas para o agronegócio e a mineração do Brasil. Pequim também se tornou um grande investidor em infraestrutura e energia no país. Empresas chinesas controlam desde campos de petróleo do pré-sal até concessões de eletricidade, ferrovias, portos e telecomunicações. Esse avanço econômico chinês preocupa Washington, que teme perder o seu aliado sul-americano. Por sua vez, o Brasil procura aproveitar os investimentos e a demanda chinesa, mas também mantém relações estreitas com os Estados Unidos em setores financeiros, de defesa e tecnologia, tentando evitar a dependência excessiva de um lado só. A Europa foi destino privilegiado da imigração brasileira de capital no século XX e hoje é o maior investidor estrangeiro direto no Brasil, com destaque para países como Alemanha, Espanha e França. Gigantes europeias possuem operações relevantes no Brasil, montadoras alemãs, petrolíferas britânicas e holandesas, bancos espanhóis, telecom italianas, entre outras. A União Europeia também figura entre os principais mercados para produtores brasileiros, especialmente alimentos, como carne, café, minério e produtores semi-industrializados. O relacionamento comercial Brasil-União Europeia é tradicional, mas enfrentou desafios. A negociação do Acordo de Livre Comércio entre Mercosul e União Europeia, arrastada por 2 décadas, evidenciou tanto o potencial quanto as discordâncias. O acordo foi concluído em 2019, porém enfrenta resistências para ratificação, principalmente por preocupações europeias com o desmatamento da Amazônia e a competitividade do agronegócio brasileiro. Ainda assim, Brasil e Europa mantêm laços econômicos profundos e interesses comuns em tecnologia limpa e energias renováveis. O Brasil é referência em bioenergia e a União Europeia busca parceiros para a transição verde e investimentos mutuamente benéficos. A União Europeia enxerga o Brasil como ponte para o sul global e mercado estratégico. O recente relatório europeu destacou que, abre aspas, o Brasil se destaca como a única potência média de fato na região, com capacidade e ambição de influir na ordem global, indicando que a Europa aposta numa parceria de longo prazo com o país sul-americano. Já a Rússia, embora tenha laços econômicos menores com o Brasil em comparação a Estados Unidos, China e União Europeia, possui interesses pontuais significativos. O comércio Rússia-Brasil girou em torno de 7 a 10 bilhões de dólares nos últimos 10 anos, concentrando em fertilizantes, trigo e combustíveis russos, em troca de alimentos e commodities brasileiros. Um dado ilustrativo para vocês: o Brasil importa cerca de 85% dos fertilizantes que ele usa aqui em nosso país, em nosso território, e a Rússia corresponde a 23% dessas importações. Ou seja, quase um quarto dos adubos consumidos na poderosa agricultura brasileira vem da Rússia, uma dependência que ganhou holofotes com a guerra na Ucrânia em 2022 e as sanções daí decorrentes. Em termos de investimento, a presença russa é tímida, porém existem parcerias em defesa. Por exemplo, a compra de sistemas antiaéreos e helicópteros
equipamentos de fabricação russa pelas Forças Armadas brasileiras nos anos 2000, e a cooperação tecnológica, satélites e energia nuclear. A Rosatom mostrou interesse em atuar no Brasil. Além disso, via BRICS e outros canais diplomáticos, Moscou buscou no Brasil um aliado contra o isolamento internacional, contando com o tradicional posicionamento brasileiro favorável ao diálogo e contrário às sanções unilaterais. Em suma, embora economicamente menor, a relação com a Rússia reforça a diversificação estratégica do Brasil, e nenhuma grande potência despreza a importância de ter o maior país sul-americano como parceiro econômico e político. Ao analisar a geografia, a geopolítica, a política, a diplomacia e a economia, fica claro porque o Brasil, apesar de seus desafios internos persistentes, continua sendo alvo de intenso interesse por parte das grandes potências mundiais. A sua posição geográfica privilegiada, recursos naturais abundantes e tamanho continental lhe dão um peso intrínseco na balança regional. Como líder nato na América do Sul, o Brasil funciona como fiel da balança. Seu alinhamento ou autonomia podem definir rumos de integração e influência no hemisfério. Politicamente, a longevidade de suas instituições e o comprometimento, mesmo que imperfeito, com a democracia proporcionam um grau de estabilidade valorizado externamente. Na área diplomática, a tradição brasileira de diálogo multilateral e independência estratégica faz do país um ator-chave em coalizões globais, seja cooperando com o Ocidente, seja articulando o Sul global. E economicamente, poucos países oferecem simultaneamente um mercado consumidor gigantesco, um celeiro de alimentos, um manancial de energia e minerais e uma base industrial diversificada como o Brasil, atributos que qualquer potência ambiciosa deseja ter a seu favor. Dessa forma, Estados Unidos, China, Rússia e União Europeia, cada qual a seu modo, buscam há mais de 7 décadas manter ou ganhar influência sobre o Brasil, seja por meio de alianças, investimentos, acordos comerciais ou cooptação diplomática. A verdade é que eles sabem, todas as grandes potências globais, militares, econômicas, de influência, todos eles sabem que não tem como ganhar uma projeção de influência na América do Sul ignorando simplesmente o maior país do continente sul-americano. Não tem como eles almejarem uma influência, a projeção de algo na América do Sul ignorando o Brasil. Em última instância, mesmo com corrupção, desigualdades e crises internas às vezes freando seu pleno potencial, o Brasil permanece um protagonista regional insubstituível. A disputa silenciosa ou explícita pelo coração do Brasil segue em curso, pois quem tiver o Brasil como parceiro estratégico terá não apenas acesso a riquezas e mercados, mas também uma posição vantajosa para moldar os rumos políticos da América do Sul, conforme seus interesses. Em resumo, o Brasil é e continuará sendo uma peça-chave no xadrez geopolítico sul-americano, o prêmio cobiçado na busca de influência das grandes potências sobre o destino do continente.